sou Betânia, sou médica endocrinologista, faço parte da assessoria científica do LabRede, e eu vou falar para vocês agora um pouco sobre o nosso último informativo científico, que tratou de hipocalcemia e hipoparatireoidismo. Bem, então, o controle da concentração de cálcio é mantido dentro de uma faixa de normalidade dita fisiológica por mecanismos que envolvem o hormônio da paratireoide, que é o PTH, a vitamina D em sua formativa, que é a 1,25-dihidroxivitamina D, e os receptores de cálcio, que vão atuar nos rins, intestino, paratireoide e tecidos ósseos, promovendo, então, esse equilíbrio ou homeostase do cálcio sérico. Quando esses mecanismos falham por algum motivo ou não são totalmente compensados, nós podemos ter a chamada hipocalcemia, que são os níveis baixos de cálcio circulantes no sangue. Então, aqui nessa figura ilustrativa, nós temos todo esse mecanismo de controle do cálcio, passando pelas paratireoides, com a produção do PTH, o paratormônio, o osso, que vai promover, então, a liberação de cálcio no sangue, o PTH atuando no rim, que vai estimular a produção de vitamina D e também o aumento da reabsorção renal de cálcio, a vitamina D, por sua vez, atuando no intestino e aumentando a absorção de cálcio, tudo isso para manter esse equilíbrio do cálcio sérico em níveis fisiológicos. A diminuição do cálcio sérico ionizado, ela é reconhecida pelos receptores de cálcio das glândulas paratireoides, e então ocorre a liberação do paratormônio já pré-existente, assim como a estimulação da sua produção e da sua secreção. Esses níveis de cálcio, então, a partir desse mecanismo de estimulação do PTH, eles são restaurados por diminuição da excreção do cálcio na urina, mediada pelo PTH, o aumento da reabsorção óssea de cálcio, também mediada pelo PTH, e a absorção intestinal de cálcio, esta, por sua vez, é uma ação que ocorre em associação com o aumento da 1,25-dihidroxivitamina D, produzida pelos túbulos renais sob estímulo do PTH. Então, aqui nesse esquema, nós temos a representação de baixos níveis de cálcio, atuando nos receptores de cálcio das paratireoides, na sequência, o aumento da liberação do PTH, o PTH atuando no osso leva à reabsorção óssea com efluxo de cálcio para o sangue, no rim, o PTH aumenta a produção da 1,25-dihidroxivitamina D, que por sua vez vai atuar no intestino, aumentando a reabsorção de cálcio e de fósforo. O PTH também atua no rim, aumentando a reabsorção de cálcio e diminuindo a reabsorção de fósforo. Então, dessa forma, a gente tem o controle que leva ao restabelecimento dos níveis de cálcio sérico. Em condições normais, cerca de 50% do cálcio circulante está ligado à albumina. E a gente tem que lembrar que a maioria do cálcio do nosso organismo está nos ossos, né, 99% dele. Embora a albumina seja causa de baixos níveis séricos de cálcio total, ela não tem efeito sobre a fração ionizada do cálcio. Então, quando vamos avaliar a dosagem, a concentração de cálcio, é importante, se possível, considerarmos o cálcio iônico. A dosagem da albumina, então, ela é sempre recomendada durante a investigação de hipocalcemia, quando dosa-se o cálcio total, e pode-se fazer uma correção dos valores totais de cálcio utilizando uma fórmula que envolve o cálcio corrigido igual ao cálcio medido mais 4 menos a concentração de albumina vezes 0,8. Isso objetiva corrigir alterações da concentração de cálcio que envolvam alteração na concentração de albumina. Condições correlacionadas à hipocalcemia. Então, nós vamos ter situações que não apenas o hipoparatiroidismo vai estar correlacionado à hipocalcemia. Então, a hipomagnesemia grave, ela diminui a secreção de PTH e aumenta a resistência do efeito do PTH no osso e no rim. Isso, então, gera alteração da secreção do PTH, nós podemos ter níveis até reduzidos ou normais de PTH, mas
pode ocorrer hipocalcemia, né, e falsos níveis ou inadequadamente normais do PTH. A deficiência grave de cálcio ou vitamina D pode estar associada à hipocalcemia e levar a hiperparatiroidismo secundário, né? A dosagem, então, da 25-hidroxivitamina D, que é a principal forma da vitamina D armazenada no organismo, é recomendada quando está se investigando, portanto, a hipocalcemia. Mas por que dose-se a vitamina D e não a 1,25 de hidroxivitamina D? Porque a 1,25 de hidroxivitamina D, embora seja a forma ativa, ela tem uma meia-vida plasmática muito curta e ela não reflete o status da concentração da vitamina D no organismo. Então, quando vai se fazer a investigação da deficiência de vitamina D, o melhor exame é a 25-hidroxivitamina D, que reflete, portanto, a concentração armazenada. Na pancreatite aguda é outra condição em que podemos ter hipocalcemia, porque a ação da lipase vai gerar ácidos graxos livres que quelam o cálcio, então podemos ter deposição de cálcio no reto peritônio, hipocalcemia. A hiperfosfatemia aguda, o fosfato se liga avidamente ao cálcio e leva a deposição de cálcio principalmente no osso, mas também em outros tecidos. E a doença renal crônica, em que a hipocalcemia é comumente encontrada em associação com baixos níveis de 1,25 de hidroxivitamina D e hiperparatiroidismo secundário. Então, essas condições aqui são todas situações clínicas em que podemos ter hipocalcemia e que na investigação de hipocalcemia devem ser lembradas. A síndrome da fome óssea é uma outra situação em que podemos ter hipocalcemia, ela ocorre após a cirurgia do hiperparatiroidismo grave, então pode haver hipocalcemia associada à hipofosfatemia, níveis baixos do fosfato, devido a um rápido aumento da mineralização do esqueleto. Então, a hipocalcemia ela é geralmente associada à gravidade da doença, do hiperparatiroidismo e da deficiência de vitamina D. Os bifosfonatos e o denosumab são agentes antirreabsortivos que podem levar à hipocalcemia clínica, principalmente na deficiência da vitamina D. Isso é um efeito colateral visto em estados de alta renovação óssea, como, por exemplo, na doença de Paget. Então, são medicamentos utilizados para evitar a perda óssea, né, são antirreabsortivos, e eles podem levar à hipocalcemia, em especial na presença de deficiência de vitamina D. Medicamentos que podem agravar a hipocalcemia por mecanismos diversos, inclusive deve ser observado o uso concomitante em pacientes com baixos níveis de cálcio, porque eles podem levar à hipocalcemia. Alguns exemplos são anticonvulsivantes, que aceleram o metabolismo da vitamina D, os inibidores de bomba de prótons e bloqueadores de H2, que interferem na absorção do cálcio, diuréticos de alça e glicocorticoide que induzem a hipercalciúria, ou perda de cálcio na urina. Corticoides também têm efeito prejudicial na absorção da vitamina D intestinal, e drogas antivirais também foram associadas ao impacto negativo no metabolismo do cálcio, da vitamina D e ósseo. Então, é importante lembrar, né, medicamentos que também podem contribuir para baixos níveis de cálcio circulantes. Então, aqui nós temos um resumo dessas condições. Vamos observar, então, essas situações que eu comentei nos slides anteriores, com uma reflexão aqui sobre os níveis do cálcio total, do cálcio único, do PTH, e quais condições clínicas podemos encontrar associadas. Então, a hipoalbuminemia, ou baixos níveis de albumina circulante, nós vamos ter um impacto no cálcio total, que pode se apresentar baixo, mas vamos ter cálcio único normal, PTH normal, e condições clínicas associadas a esta manifestação de hipoalbuminemia são a cirrose hepática, síndrome nefrótica, queimadura, desnutrição e sepse, ou seja, são condições em que pode ocorrer a deficiência de proteínas, né, e no caso, envolvendo a hipoalbuminemia. A hipomagnesemia, ou níveis baixos de magnésio, nós temos o cálcio total baixo,
também cálcio iônico baixo. O PTH pode ser variável, como comentamos anteriormente, nós podemos ter o PTH baixo ou inadequadamente normal pelos níveis baixos de cálcio, e isso vai ser encontrado em uso de diuréticos, na diarreia crônica, no síndrome do intestino curto, bypass ou ressecção intestinal. A deficiência de cálcio, nós vamos ter o cálcio total e iônico baixo com PTH alto. Também ocorre na desnutrição grave, no bypass gástrico ou cirurgia de exclusão do estômago em Y de Roux. A deficiência da vitamina D, nós vamos ter cálcio total e iônico baixo e o PTH alto. A deficiência de vitamina D vai ocorrer na diminuição da exposição ao sol, obesidade, indivíduos de pele escura, nas derivações gástricas, intestinais, no envelhecimento, na desnutrição, na doença celíaca, doenças pancreáticas, esteatorreia, que é a perda de gordura nas fezes, e uso de droga antiepilética. Então, muitas dessas são condições que levam ao prejuízo da absorção da vitamina D. Hiperfosfatemia, ou o aumento dos níveis de fosfato agudo, vamos ter cálcio total e iônico baixos, o PTH pode ser variável, e associada a essa condição, nós vamos ter enema contendo fosfato, insuficiência renal, destruição intensa de tecido, como na rabdomiólise ou na lise tumoral, com liberação do fosfato. A doença renal crônica, atualmente com um ritmo de filtração glomerular inferior a 30, nós temos cálcio total baixo, o cálcio iônico pode ser variável, e o PTH aumentado. A doença renal vai estar associada a outras condições, como hipertensão grave, diabetes mellitus e outros, né? Então, nós temos um hiperpara decorrente da alteração da doença renal, assim da fome óssea. Vamos ter cálcio total iônico baixo, com PTH variável, vai depender da cirurgia, né, que é uma cirurgia curativa do hiperparatiroidismo, então havia níveis circulantes de PTH aumentados, e eles podem passar a normal ou mesmo baixo. Então, nessas condições, nós temos a rápida mineralização óssea com queda do cálcio e o PTH variável. E drogas antirreabsortivas, que são bisfosfonatos, o denosumab, que são os miméticos, quelantes de cálcio, como EDTA e citrato, antiepiléticos, como comentamos, né, que são os anticonvulsivantes, os inibidores de bomba de prótons e alguns quimioterápicos. Então, nós vamos ter cálcio total e iônico baixos, um PTH que pode ser variável, e as doenças associadas, osteoporose, hiperparatiroidismo primário ou secundário, transfusão de sangue, epilepsia, úlcera péptica, neoplasias e outras condições envolvidas com o uso desses medicamentos. E a pancreatite aguda, onde nós vamos encontrar cálcio total e iônico baixos, com PTH alto. A pancreatite aguda é comumente vista no abuso de álcool ou na presença de cálculos da vesícula ou vias biliares. Então, as paratireoides, né, como o nome fala, elas estão acopladas à glândula tireoide, que fica na região anterior do pescoço. Na verdade, as paratireoides são em número de 4, são 4 glândulas, mas podem ocorrer em número maior, como 6, alocadas na parte posterior da tireoide. O hormônio que as paratireoides produzem é o PTH, é uma molécula proteica com 84 aminoácidos. O hipoparatiroidismo, então, que é a deficiência de produção de PTH pela paratireoide, do ponto de vista funcional, ele sugere uma incapacidade das glândulas paratireoides de secretarem o PTH ou uma ação prejudicada desse hormônio, impactando diretamente na homeostase do cálcio e do fósforo. Então, nós vamos ter esse desequilíbrio por consequência de uma hipofunção ou de uma resistência ao PTH. Então, nós temos aqui o mecanismo de hipocalcemia gerando esse aumento de PTH. A partir desse aumento de PTH, nós vamos ter um efeito no metabolismo da vitamina D, que é o aumento da atividade da
1-alfa-hidroxilase, essa enzima fica localizada nos rins, e lá nós vamos ter a transformação da 25-hidroxivitamina D em 1,25 de hidroxivitamina D, que é o calcitriol, e essa vai agir no intestino, aumentando a absorção de cálcio e fosfato. No osso, nós temos a ação do PTH com aumento do turnover ósseo, liberação de cálcio e fósforo no sangue. E nos rins, nós temos um aumento da reabsorção renal de cálcio, uma redução da reabsorção de fosfato, com isso, nós vamos ter aumento de cálcio, redução de fosfato, de forma que, com esse mecanismo todo, gere um aumento do cálcio sérico e o equilíbrio do fosfato para correção da hipocalcemia pré-existente. No hipoparatiroidismo, nós vamos ter redução dos níveis de cálcio, aumento dos níveis de fósforo com um PTH falso ou em níveis inadequadamente normais, inferiores. O hipoparatiroidismo, então, é um distúrbio raro, com uma prevalência estimada em 0,25 por mil indivíduos. Não há dados muito consistentes sobre a prevalência de hipoparatiroidismo permanente após a cirurgia, embora o pós-operatório seja a causa mais frequente de hipopara. O risco de hipopara pós-cirúrgico deve ser sempre considerado mediante cirurgias de tireoide ou da paratireoide, avaliando-se a extensão do procedimento, então há um cuidado no acompanhamento pós-operatório, a observação da ocorrência de hipocalcemia. A manutenção das paratireoides intactas é o fator mais importante na prevenção do hipoparatiroidismo pós-cirúrgico, e o conhecimento da anatomia e técnicas de autotransplante e implante das paratireoides é um mecanismo que pode minimizar o risco dessa ocorrência. As dosagens de PTH no perioperatório podem ser úteis na previsão aí do risco de hipocalcemia em pacientes submetidos à tiroidectomia, mas cada serviço deve estabelecer seu protocolo para essa utilização, de acordo com a sua experiência. As causas do hipoparatiroidismo, então, a remoção ou lesão cirúrgica das paratireoides é a principal causa do hipoparatiroidismo. O hipoparatiroidismo transitório pós-cirúrgico é comum, então as cirurgias envolvendo a tireoide ou paratireoides podem levar a um comprometimento transitório após a manipulação aguda, e a recuperação dessa função das paratireoides pode ser espontânea e pode demorar até 6 meses após uma cirurgia. A autoimunidade ou uma doença autoimune é a segunda etiologia mais frequente. Ela pode ocorrer de forma isolada, com apenas a deficiência do PTH, ou pode ocorrer como parte de uma síndrome poliglandular autoimune, é a síndrome poliglandular autoimune do tipo 1, que envolve, em especial, candidíase cutânea, hipoparatiroidismo e insuficiência adrenal. O hipoparatiroidismo autoimune isolado foi relacionado a anticorpos antiparatireoide e anticanal de receptores sensores de cálcio, mas o papel desses anticorpos ainda é mal caracterizado e a sua mensuração está ainda limitada à pesquisa. Então, não é uma condição de fácil diagnóstico laboratorial. Outras causas raras podem ocorrer relacionada às paratireoides, a infiltração por doença neoplásica, né, tumores, doenças granulomatosas infiltrativas ou do armazenamento, como a doença de Wilson, a hemocromatose, infiltração por metais pesados, irradiação, radioterapia, tiroidite de Riedel, doenças genéticas que afetam o desenvolvimento das paratireoides e ou a produção do PTH. O hipoparatiroidismo também pode resultar de desregulação da secreção de PTH secundária à homeostase do magnésio, ou ativação anormal desses receptores sensores de cálcio por causa genética ou autoimune. Distúrbios genéticos que podem envolver, então, o hipoparatiroidismo isolado, né, síndromes como a síndrome de Diord, Chiari, Kenny-Caffe e outras, doenças mitocondriais, hipocalcemia autossômica dominante do tipo 1 e do tipo 2, tipo 1 envolvendo os canais receptores de cálcio, tipo 2 envolvendo o gene de NAS11,
O pseudo-hipoparatiroidismo, resistência periférica à ação ao PTH, pode gerar um hipoparatiroidismo funcional. O pseudo-hipopara não é o motivo da nossa apresentação, mas é uma condição relevante e que vale a pena a gente citar, né? Nós temos defeitos na sinalização do receptor do PTH pós-receptor, e aí nós vamos ter hipocalcemia e hiperfosfatemia na presença de um PTH elevado em pacientes com função função renal normal, perdão. A produção de PTH é normal e o distúrbio bioquímico resultante da resistência hormonal, hipocalcemia e hiperfosfatemia, estimulam o aumento do PTH. Então, nós temos uma resistência ao PTH, e com isso, alterações laboratoriais de hipocalcemia e hiperfosfatemia. No pseudo-hipoparatiroidismo, defeitos do gene GNAS, mutações inativadoras da superunidade alfa da proteína G estimuladora, interferem na sinalização do PTH nos tecidos periféricos, em especial no rim. Outros defeitos moleculares, como metilação do gene GNAS, ou em outros mediadores de sinalização do PTH, também podem ser causa de pseudo-hipoparatiroidismo. E existem outras classificações do pseudo-hipoparatiroidismo que não vão ser motivo da nossa discussão aqui. Como o hipoparatiroidismo é diagnosticado? Então, o hipoparatiroidismo, para se pensar nessa condição clínica, deve-se considerar os quadros clínicos sugestivos, ou seja, uma história de cirurgia ou irradiação da região cervical, condições autoimunes concomitantes já citadas, ou manifestações sindrômicas. O exame físico deve incluir a inspeção da região cervical e a busca de sinais de cirurgia prévia, bem como a avaliação dos sinais de Chvostek-Trousseau, que sugerem a hipocalcemia. A gravidade dos sintomas vai depender do tempo e da duração, da intensidade dessa hipocalcemia. Os sintomas mais frequentes da hipocalcemia aguda são parestesias, dormências, cólicas, dor, fraqueza muscular, e a hipocalcemia grave pode levar a convulsões, tetania, papiledema, laringoespasmo e manifestações cardiovasculares, inclusive alterações eletrocardiográficas do ritmo cardíaco. O hipoparatiroidismo crônico, né, com alteração crônica de hipocalcemia, pode levar a catarata, calcificação dos níveis dos núcleos da base no sistema nervoso central, sintomas extrapiramidais e psiquiátricos. Na avaliação laboratorial, nós devemos incluir a dosagem do cálcio total, corrigido pela albumina, o PTH, o fósforo, magnésio, né, todos esses envolvidos aí na concentração do cálcio, na manutenção da homeostase dos níveis do cálcio, a creatinina para avaliação da função renal, a avaliação das concentrações da 25-hidroxivitamina D, que é, como mencionado, a forma ideal de mensuração do armazenamento de vitamina D no organismo, e a dosagem do cálcio urinário de 24 horas. Embora o cálcio ionizado seja a fração de cálcio fisiologicamente ativa, a sua medição, né, a sua dosagem, ela requer um cuidado pré-analítico para que ela seja fidedigna. Então, na prática, a dosagem do cálcio total pode ser utilizada, pode ser mais fidedigna, mas tem que se fazer aquela observação para correção da albumina. O diagnóstico da hipocalcemia é estabelecido na presença de níveis de cálcio abaixo da faixa normal, mas no hipoparatiroidismo geralmente são níveis abaixo de 7,5 miligramas por decilitro. Os valores de PTH intactos são baixos ou indetectáveis, mas na presença de hipocalcemia, valores abaixo de 20, ou seja, valores baixos de cálcio ou inferiores ao nível da normalidade, são muito sugestivos do hipoparatiroidismo. Lembrando que o PTH também é uma molécula que requer cuidados com a coleta e o armazenamento, né, devendo ser congelada para sua adequada conservação.
Os níveis de fósforo no hipoparatiroidismo crônico geralmente aumentam, mas a presença da síndrome da fome óssea concomitante, esses níveis de fósforo podem estar dentro do intervalo da normalidade ou diminuídos. A dosagem do magnésio é importante para descartar o hipoparatiroidismo funcional, e o diagnóstico etiológico do hipoparatiroidismo não cirúrgico, né, nas condições não cirúrgicas, como, por exemplo, a autoimune, ainda é um desafio, porque até o momento não há nenhuma mensuração de autoanticorpos padronizados para esse propósito na prática clínica. Então, era isso que eu queria trazer sobre o nosso último informativo. Muito obrigada e até a próxima.